Antes de mais nada, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Doutor Socorro, o que foi que aconteceu que essa doença voltou e parece que com tanta força? Na realidade, pegou o Brasil desprevenido, as pessoas sem estarem imunizadas adequadamente. Então, nós tivemos inicialmente aquele surto que começou na região norte, Roraima, Amazonas, dos migrantes que vieram da Venezuela. Inclusive, o genótipo do vírus lá, do surto naquela região, é o mesmo da Venezuela. E tivemos no sul e sudeste aquelas pessoas que viajam para a Europa a trabalho, a turismo, que trouxeram o vírus, o genótipo da Europa. Então, encontrou uma população desprotegida, né, porque nossas coberturas vacinais nos últimos anos baixaram muito, principalmente a segunda dose. E aí o vírus encontrou tudo o que precisava dentro do território brasileiro. Muito bem. Como é que a gente consegue identificar que nós estamos com o sarampo? Olha só, é uma doença causada por um vírus, uma doença aguda, contagiosa, né? Ela tem essa característica de ser altamente contagiosa e começa normalmente com febre alta, acima de 38,5 e sintomas gripais. Às vezes no início realmente é confuso o diagnóstico, porque aquela coriza, tosse, normalmente uma tosse seca, muito chata, conjuntivite, né? Principalmente também a criança, aquela conjuntivite que tem uma intensa fotofobia, os olhinhos lacrimejando sempre. E em torno do terceiro, quarto dia desses sintomas, a erupção cutânea, né? Que a gente chama o exantema. Então, começa atrás das orelhas, roxo, e vai descendo. Fica vermelho a pele, é isso? Muito vermelho. Aqui seria assim a fase final do exantema, da erupção cutânea, que pega as extremidades, as mãos. Então a gente tem essa fase aí. Mas inicialmente começa na cabeça, atrás das orelhas e no rosto. Então, só para quem está em casa, aquela mãe que de repente, e não é só criança, né? Porque os adultos, infelizmente, parece que podem contrair também, né? Então, tem todo cuidado com essa região daqui, se ficar aquele vermelhidão, e depois esse vermelhidão acabar sendo distribuído. Descendo, com febre alta, né? Com febre alta, dor nos olhos. Muito bem. Não, a doença da imunidade definitiva. Uma vez que teve, para sempre. Agora, há uma confusão porque as pessoas confundem muito sarampo com catapora. Era o que eu ia perguntar à senhora. Então, muita gente acha que teve sarampo e, na realidade, foi a catapora. Então, precisa realmente se certificar disso aí. Então, na dúvida, por exemplo, eu não sei se eu tive sarampo. Eu sei que catapora, com certeza, eu tive quando eu era criança. Eu posso me vacinar? Com certeza. Na dúvida, vacine. Não vai lhe trazer prejuízo nenhum para a sua saúde. Apenas os anticorpos vacinais da vacina anterior vão neutralizar os anticorpos da vacina que você está recebendo agora. Existe um público que é mais vulnerável para esse tipo de doença? Com certeza. As crianças abaixo de 1 aninho, né, a doença se manifesta com complicações mais frequentes, as crianças desnutridas, os adultos que não gozam de boa imunidade, né, que são o que nós chamamos de imunossuprimidos. A partir de que idade, doutora? Como assim? No caso dos adultos? Não, qualquer pessoa pode estar vulnerável, né? A doença é muito contagiosa, tá certo? O meio de transmissão dela é o que nós chamamos de através de aerossóis, de gotículas de saliva que o ar carrega. Então, eu estou aqui 2 horas, se eu estiver contaminada, daqui a 2 horas eu sair, esse ambiente ficou contaminado, o vírus ainda pode estar aqui. Esse vírus, quando a gente contrai, com quanto tempo ele consegue já essas manchas saírem pelo corpo? É de uma forma rápida que ele consegue expelir ou não? Não, porque como toda doença infecciosa tem um período de incubação, que você está incubando, até apresentar os sintomas. Então, você pode estar contaminando alguém, mesmo sem apresentar os sintomas, uns 4 dias antes, 5 dias. E após apresentar o racho, o exantema, até 5 dias, 4, 5 dias, você também pode estar contaminando. Olha que doença perigosa. Ô, doutora Socorro, e nesse caso, quando a gente identifica o que a senhora falou, a questão daquele vermelhidão no corpo, como é que a gente pode fazer esse tratamento?
Infelizmente, como é vírus, não existe um tratamento como uma infecção bacteriana. Para a bactéria existe um antibiótico. Para o vírus, na grande maioria das vezes, nós não temos. Então, é repouso, é hidratar bem, é tratar os sintomas, é o que a gente chama de tratamento sintomático. Deve ficar isolar o paciente, né? Tem que ficar isolado. Mas nesse caso, em uma pessoa, um idoso, um adulto, uma criança, já que ninguém, infelizmente, está longe, né, disso, imune a isso, a gente vai até um posto de saúde ou já tendo esses sintomas, a gente fica em casa mais resguardado? O que a senhora indica? O ideal é que tendo um sintoma assim, se ligasse para a unidade, avisando, né, que tem uma pessoa, para já ter uma força-tarefa estratégica. Para registrar também. Registrar, né, tem que ser notificado em 24 horas, investigado em 48 horas e ações de bloqueio com a vacina em 72 horas. Então liga, olha, tem um caso suspeito, porque já se faz toda uma estratégia. Já temos 50 casos aqui no estado da Paraíba. Mas nenhum confirmado, até o momento. Né? Só de notificação nesse caso, notificado. Então, aí se faz isso aí, porque aquele minuto que aquela pessoa está numa sala de espera, já está havendo contaminação. Se ela espirra, se ela fala, as gotículas já ficam suspensas no ar. Pode causar a morte o sarampo, doutora? Pode. Uma das complicações, né? O sarampo é uma doença de alta letalidade, mortalidade. E as principais causas são as complicações respiratórias e as complicações neurológicas. Então, ela mata e normalmente são por essas complicações, pneumonias, encefalites. Para a gente encerrar, quais são os cuidados com relação à higienização desse local em que esse paciente está? Na sua casa, na sua cama, como é que ele deve se comportar? Olha só, ele tem que estar muito bem, ter sua higiene corporal, ter seu isolamento, né? Lavar muito bem as mãos, hidratar bastante esse paciente, controlar a temperatura desses pacientes e estar atento a outros sintomas que ele aparecer. E ter também uma atenção especial à alimentação do paciente, que isso aí é o que vai ajudar bastante a resposta imunológica dele. Um paciente bem nutrido, bem alimentado, bem cuidado, vai ter uma resposta bem melhor. Doutora Socorro, qual é a importância da vacinação neste momento que a gente está com a volta dessa doença aqui no país? Olha, é porque a vacina é a única ferramenta que nós realmente temos para combater o sarampo. Estamos numa guerra, é uma guerra contra o sarampo, tá? E eu gostaria, aproveitando a oportunidade, que as pessoas estão com uma confusão muito grande com relação a quem pode, quem não pode tomar, quem tem direito a ser vacinado. Isso. Olha, existem as campanhas, as estratégias específicas para os estados que estão em surto, tá? Mas assim, a Paraíba ainda não está incluída. A nível de Brasil, nós temos essa estratégia que é a intensificação de se vacinar os bebês de 6 meses a 11 meses. Isso aí é uma estratégia a nível de Brasil. E o calendário normal, o calendário do adolescente e do adulto, porque a vacina tríplice viral está no calendário do adulto e do adolescente e as pessoas esqueceram. Então, todas as pessoas, a partir de 1 ano, porque no calendário da criança de rotina, ela tem direito a tomar, é recomendado, com 12 meses, uma vacina, que é a tríplice viral, com 15 meses a tetraviral. Então, toda pessoa de 1 ano a 29 anos tem que só considerado imunizado com 2 doses, tá? De 30 a 49 anos, 1 dose. E os profissionais da saúde, 2 doses. E outros profissionais, jornalismo está exposto, né? Vocês vão a campo. Isso. Profissionais que trabalham com turismo, hotelaria, taxista, motoristas de aplicativos. Então, são profissionais vulneráveis. Então, precisam realmente ver como é que está essa caderneta de vacinação de rotina. Isso aqui que eu falei é o calendário de rotina, que as pessoas esqueceram. É verdade. Tá? E por isso que a doença está aí. Mas, assim, a campanha que atualmente está tendo aqui é essa estratégia de intensificar a vacinação de 6 meses a 11 meses. Essa dose não é contabilizada no calendário vacinal da criança de rotina. Ela precisa tomar.
aos 12 meses sua dose e aos 15 meses sua segunda dose, mesmo tendo recebido essa da campanha.